Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do Senhor habite em nossos corações de maneira poderosa, que o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também continue nos inspirando, nos ensinando, de maneira que a cada dia nos assemelhemos mais a Ele, o Filho obediente, o Filho modelo. Meus amados, hoje, domingo, estamos iniciando a semana. Com ela, estamos iniciando aqui uma nova lição. Uma lição aqui, a lição número 23, a 23ª lição do livro de Isaías. O título da lição desta semana é A Pedra Angular. E todos nós conhecemos nesse título muito bonito dado a Cristo. Cristo é chamado de a Pedra Angular, a pedra de esquina também, né? Então, algo assim muito precioso. E esse verso está, o verso síntese, encontra-se em Isaías 28, versículo 16, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê, não foge. Aquele que crê, não foge. Ou seja, aquele que nela, na pedra, ou que nele crê, não foge. É o sentido, né? Outras versões diz mais ou menos assim: por isso diz o Deus soberano, o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro, aquele que nele confia jamais será abalado, né? Que nela ou nele, né, a pedra, né? Claro que não existe nenhuma pedra física lá em Sião que Deus tenha colocado com as suas próprias mãos. Claro que isso aqui é uma tipologia. Claro que o texto está falando de Cristo, né? Por que ele está, então, o Senhor, chamando o Messias, aquele que viria para fazer a vontade de Deus, cumprir o plano redentor de Deus, ele chama de pedra. Claro que aqui ele está falando da construção de um edifício, de um muro, de um templo, né? De uma casa, né? De uma casa, de um edifício qualquer. E todo edifício, toda casa está estruturadamente firmada naquela pedra de esquina. Ou o teto está se segurando nas portas por uma pedra angular. Então, todas essas pedras de ângulo, ângulo de esquina, ângulo superior das portas, né? Essas pedras é que vai dar sustentação para que a casa esteja firme no chão, para que ela não se abale, para que ela não caia, para que ela não vire para o lado e derrube tudo, e caia tudo, né? É isso que o texto está querendo nos mostrar, que Cristo é o nosso verdadeiro alicerce. Quando nós cremos em Cristo e vivemos como ele viveu, nós somos como um edifício seguro. O próprio Cristo, né, vai fazer aqui, ele vai pronunciar diante dos grandes doutores da lei, os escribas, né, os religiosos que eram líderes no tempo dele lá em Jerusalém, ele vai dizer claramente, olha, a pedra, e Pedro também vai repetir isso, né, no sermão né, lá de Pentecoste, lá no sermão lá do livro de Atos, Pedro vai dizer, ele era, Jesus, a pedra de esquina que os construtores, os líderes religiosos que conheciam a Bíblia, que os construtores rejeitaram. Um construtor sabe qual é uma pedra boa. De longe ele vê. Uma pedra bem cortada, bem quadradinha, firme, sem rachaduras, né? Um bloco sólido, sem mistura de rocha, uma mistura de calcário com outra coisa. Não tem, era uma pedra sólida, bem cortada, bem quadradinha, o encaixe era perfeito. Então, é isso que o construtor sabe com a pedra. E o religioso, o líder religioso, ao olhar para Cristo, vê as suas ações, a sua pregação, o seu conhecimento da Bíblia, os prodígios e milagres que Deus fazia através dele, é para eles olharem como um construtor olhava para uma pedra bem cortada, olhar para aqui e dizer, não, esta é a pedra que realmente foi cortada por Deus. Esse aí é o Messias que Deus enviou.
E eles falharam nisso. E o Senhor deixa bem claro aqui que esta pedra ele colocou em Sião. Ele não colocou lá no templo, no monte, lá em Jerusalém, fisicamente falando. Ele colocou como uma pedra espiritual, como o próprio Paulo fala, né? Uma pedra espiritual para um povo espiritual. Cristo sempre foi e sempre será a pedra perfeita para um povo espiritual, para o Israel espiritual. Neles, todo aquele que está em Cristo nunca serão abalados, porque esta pedra é uma providência de Deus. Quem lapidou foi Deus, quem preparou foi Deus, quem ensinou foi Deus, quem deu poder, deu autoridade foi Deus. É uma pedra que os construtores jamais poderiam providenciar algo tão perfeito. E aí, tudo isso aqui é uma profecia messiânica que apontava para Cristo. E hoje nós só comprovamos essa verdade com os frutos espirituais em nós. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta. A primeira pergunta da lição desta semana, que diz assim: qual é o estado dos juízes, sacerdotes e profetas de Judá? O que significa eles estarem bêbados? Na verdade, aqui nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a semana passada, que foi o capítulo 28 de Isaías, né? Usamos o verso síntese da lição passada, que foi o versículo 5, né? E nós concluímos, né, a lição da semana passada, acabando aqui em Isaías 28, versículo 5. Então, vamos voltar aqui a 28, versículo 7, para dar continuidade à lição desta semana, né? Até chegarmos lá no fundamento, a pedra angular, que é Cristo. O verso 7 diz: mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé ou manter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa, ou manter-se, né, em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Quem erra na visão é o profeta. Quem tropeça no juízo é o sacerdote, né? Então, veja bem, que texto impressionante é esse que nós encontramos aqui no versículo 7 de Isaías 28. Esse contexto, esse verso está no contexto justamente do verso 5, que ele diz lá no verso 5, que o Senhor seria uma coroa de flores, de belas flores, né? Ou seja, uma bela coroa de flores para aqueles que continuarem com vida, aqueles que perseverarem como remanescentes disso aí. Ele diz que, no verso 6, ele diz que também seria como um espírito de justiça no coração daquelas pessoas, né? Que se assentariam para julgar, os juízes, né? E também seria a força daqueles que tinham medo da guerra e recuavam da porta, não tinham coragem. Olha que coisa linda, né? Aí é por isso que no verso 7 aqui, ele está dizendo claramente, nesse versículo aqui, que a condição do povo, por que o povo precisava desta força que Deus seria para ele, trazendo justiça, um espírito de coragem e tal, para que no final Deus fosse uma coroa de flores, porque essa era a condição que eles estavam lá. A condição real do povo era essa. A própria liderança já estava numa situação muito precária. Já imaginou o líder religioso, que era o exemplo de fé, de coragem, tudo do povo, está aqui julgando errado, tropeçando no juízo, como diz o texto, e o texto diz qual é o motivo pelo qual eles estavam errando. Tanto o sacerdote, que era o líder religioso, que ensinava na sinagoga, que ensinava no templo, que manuseava a coisa sagrada, todos os elementos que eram consagrados ao Senhor ali, para ensinar nos ritos, nas cerimônias, ensinar o que era santidade, o que era respeito pelas coisas de Deus, né? Estava bêbado, diz que ele estava embriagado, por isso que estava julgando, estava tropeçando no juízo. Estava usando aqui, não é nem o vinho, tá? O termo aqui é bebida forte. Vencidos pelo vinho, o vinho no contexto aqui está como bebida forte. O vinho
levedado, o vinho com álcool, a bebida forte que embriaga. Em outras palavras, Deus está dizendo, os líderes religiosos estão embriagados. Embriagados em que sentido? Literalmente, o Senhor está dizendo que o sacerdote estava tomando vinho? Claro que não. O sacerdote não podia tomar vinho, bebida forte, estava na lei, eles não podiam fazer isso, né? Eram consagrados, não podiam fazer isso. O vinho aqui tem uma outra linguagem. É por isso que algumas pessoas dessas daí tentaram matar Isaías, com raiva de Isaías, ficaram contra Isaías. Como se Isaías estivesse acusando eles entendiam a palavra com literalidade, como se Isaías estivesse acusando-os de que eles estavam tomando vinho literal. E Isaías não estava falando disso. Era uma palavra espiritual, estavam embriagados no sentido espiritual. Eles estavam bebendo de outras fontes, ensinando doutrinas filosóficas, quem sabe, por exemplo, não é o caso aqui, mas só um exemplo, quem sabe, seguindo a influência dos filósofos gregos, não é? Ou pregando ideias, tentando adaptar a palavra de Deus, que era firme, reta, né, direta, tentando malear aqui a palavra de Deus, flexibilizar a palavra de Deus para se parecer com as doutrinas politeístas, pagãs, idólatras e muitas outras coisas que eles fizeram. É tanto que o Senhor coloca junto aqui com o sacerdote, aquele que operava os ritos, aquele que era responsável por realizar os ritos e também ensinar a palavra, como diz a Bíblia lá em Malaquias, ele era responsável por ensinar a lei ao povo, ensinar com a boca e ensinar com os ritos, na prática, né? Quem estava junto com ele aqui era o profeta. O profeta que recebia visões de Deus para que pudesse mostrar ao povo o que iria acontecer, diz aqui, ó, eles erram na visão. Por quê? Porque também estava tendo uma vida de embriagados, de bêbados. Estavam embriagados com o quê? Se eles estavam errando na visão. Porque não estavam interpretando a visão segundo a inspiração do Espírito de Deus. Quem é que vai interpretar a visão? Somente o Espírito de Deus. Não foi assim que Daniel disse, quando chegou diante de Nabucodonosor? Há um Deus nos céus que interpreta a visão, que dá sonho. Só ele pode fazer, não é eu, Daniel. Não foi José que, com a sua inteligência, interpretou o sonho de Faraó. Não. Foi o Espírito de Deus. Quando o homem, né? Só o que tem hoje na internet, tem até aí sites e coisa da inteligência artificial e outras coisas mais, ideias das teorias da psicanálise, da psicologia, para interpretar sonhos, né? Sonhos é um produto... Nem sempre. Tem sonho que não é produto da visão humana. O sonho de José não foi sobrenatural. O sonho de Nabucodonosor, o sonho de Faraó, né, que José interpretou, o sonho de Nabucodonosor que Daniel interpretou, não vem de ordem natural. Era um sonho que Deus colocou na mente dele, cheio de símbolos, revelando o futuro, né? Mas aqui, o profeta que recebia a visão, se ele estava embriagado, significa dizer que ele estava interpretando as visões que Deus estava dando para eles, interpretando com a sua própria inteligência ou interpretando com base nas doutrinas filosóficas que as nações vizinhas pagãs estavam influenciando a doutrina de Israel. Que a gente vai encontrar, obviamente, esse tipo de alerta, esse tipo de repreensão da parte do Senhor, não só pela boca de Isaías, mas em outros profetas também. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta de hoje. O que significa que as mesas estão cheias de vômitos e imundícias? O que significa isso? Vamos agora para o versículo 8. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. Veja que aqui é algo terrível. Essa linguagem aqui que está sendo empregada aqui, por Deus, mostrando que antes de ele fazer daquele povo fraco, só o remanescente teria Deus como a sua bela coroa de flores, antes disso, né? Antes de Deus, no versículo 6, colocar dentro deles um espírito
espírito de justiça. O sacerdote julgaria com justiça, o juiz julgaria com justiça, o magistrado seria justo, e que os profetas, os religiosos que ensinariam a verdade como ela é, e não misturado com ideias humanas ou com doutrinas e filosofias, culturas de nações vizinhas, nada disso, pura, palavra pura, né? Antes disso, o Senhor está mostrando claramente qual era a real condição de Israel. Porque é que apenas os que restarem vivos iriam ter Deus como essa coroa. Porque muitos seriam destruídos ali. Está aqui. O próprio líder religioso julgando errado. O homem profeta que tinha a nobre, a mais assim, a maior das responsabilidades, que era retransmitir o que Cristo fez, né? As palavras de Deus na íntegra para a humanidade, com toda a fidelidade, estava agora colocando a interpretação deles. Estavam bêbados, né? Ele está dizendo, por que aqui? Por quê? O que eles fizeram, essa liderança? Profeta, sacerdote. Por quê? Aí eles dizem aqui, porque as mesas estavam cheias de vômitos. O que quer dizer mesa cheia de vômito? Ora, simples. O que nós colocamos sobre a mesa? Comida, né? Nesse contexto aqui bem simples, é comida. E comida nas escrituras se refere a quê? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a comida para Deus que vale, que mantém o homem vivo, não é a comida pão de trigo. A comida que vale para Deus é a sua palavra, é a palavra de Deus que alimenta o homem para a vida eterna. Essa é a verdadeira comida. Essa é a verdadeira nutrição que o homem precisa para se manter vivo. E aí, se a mesa deles estava cheia de vômito, por que ele usa o termo vômito? Ele diz o seguinte, olha, o que é que Jesus diz? Que um homem que conhece a verdade, que vive na verdade, no caso de Judas Iscariotes, por exemplo, que conhece a verdade, ou aqueles 70 discípulos, alguns deles voltaram atrás e abandonaram Cristo com medo, né, depois do discurso lá de João capítulo 6, finalzinho de João capítulo 6. Então, aquele povo que abandonou Jesus Cristo, ele comparou o quê? Primeiro ele falou assim, olha, é a porca lavada, a porca lavada, quer dizer, a porca que tomou um banho, lavada que tomou um banho. Pegou a porca, deram um banho nela, botaram shampoo, botaram sabonete de animal, coisa mais, a porca ficou toda limpinha. Soltou a porca, ela vai para onde? Para a lama podre, porque é do instinto do animal, é da natureza do animal gostar, né? É o que Cristo disse. Aí qual é a segunda comparação que Cristo faz? A cadela, o cachorro, né, o cão imundo, voltou a comer o vômito que ele vomitou. Ou seja, o que contamina o homem não é o que sai pela boca, mas o que entra. Olha só, quando a cadela vomita, é aquele que está fazendo mal ao estômago dela, ela botou para fora. Mas é do instinto do animal comer carniça, ela vai e coloca aquele que está fazendo mal para dentro de novo. Então, o que faz mal é o que entrou pela boca. Então, o vômito ali é você que já colocou aquilo que não presta para fora. O que é que não presta para fora? O pecado, a malícia, a coisa ruim que a gente assimilou quando não conhecia Cristo. Quando conhecemos Cristo, colocamos tudo para fora. Quando a gente coloca isso de volta para dentro, é colocar todo o pecado de volta, é tomar o vômito. Então, quando ele diz aqui que as mesas estão cheias de vômitos, né? Ou seja, eles vão se alimentar de vômito, o Senhor pegou eles lá no Egito, levou eles para o deserto e fez com que ele vomitasse todas as filosofias que eles aprenderam no Egito, toda a maldade, todos os adultérios, todas as imoralidades sexuais, toda a exploração de um irmão para com outro, a dominação, a falsidade, a mentira, a fofoca, a calúnia, a maledicência, a desunião. Toda essa desgraça o Senhor levou para o deserto e ensinou eles a confiarem completamente em Deus. Eles vomitaram isso, era lixo. Eles agora estavam com o estômago limpo para receber uma alimentação pura. Eles vomitaram aquilo que estavam fazendo mal. E se a mesa aqui estava cheia de vômito, o Senhor está dizendo o quê? Vocês estão trazendo de volta para a mesa do Senhor, para a mesa de vocês que foi purificada, estão trazendo ideologias das outras nações, culturas pagãs, trazendo ídolos, né? O próprio contexto anterior fala que eles estavam adorando a Áshera, a deusa da fertilidade, da sexualidade, do prazer, da carne, da beleza.
Estavam lá, cultuando a ela. E o Senhor disse que tinha que derrubar todos os altares pagãos e destruir como pó de pedra. Tem que destruir e virar pó. É o que ele está dizendo. E nesse texto ele está falando de novo. Está dizendo bem claro, a mesa de vocês está cheia de vômitos, olha só. E não há nenhum lugar em toda Israel que não tenha imundícia. Veja só, não havia lugar em Jerusalém que não houvesse imundícia, que não houvesse vômito, que não houvesse coisa errada. Porque tudo começa com aquilo que eu me alimento. Se o alimento estava na intimidade do meu lar, da minha família, da minha casa, na minha mesa, qual era o lugar? Diz que costume de casa se põe à mesa, né? Se costume de casa leva-se à rua, né? E o que se aprende lá no mundo se põe à mesa. Então, é o que está acontecendo aqui. É o que se está acontecendo, exatamente o que o Senhor está mostrando, né? O que acontecia com Israel. Aí, tudo isso é beleza? A gente já entendeu tudo isso. Agora, essa informação, o que é que eu vou fazer com ela? O que é que você, cristão, eu, cristão, o que é que nós vamos fazer com essa informação? Essa informação não é para que eu saiba o que aconteceu antigamente. Porque o que aconteceu antigamente, eles pagaram com a vida, pagaram com a escravidão, pagaram com o sofrimento, e muitos pagaram com a morte eterna, não perderam a vida eterna. Muitos. Aí eu pergunto, como é que está a nossa mesa? O que é que eu estou trazendo para dentro do meu lar, para dentro do meu templo espiritual, da minha mente, do meu coração, das minhas emoções, dos meus pensamentos, né? O que é que eu estou trazendo para dentro do meu espírito, a minha consciência, está sendo alimentado com o quê? E com isso eu estou trazendo para minha esposa, para meus filhos, né? Para o meu lar, para a minha habitação, para o meu convívio diário, para os meus hábitos, para o meu estilo de vida. Eu estou trazendo o quê? Uma boa alimentação? Ou estou trazendo vômitos que são imundícia diante de Deus? Essa é a reflexão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça você refletir nisso e escolher apenas as coisas puras e saudáveis do reino de Deus.